Fala, profissional contábil, tudo bem? Diego Porto aqui da Infinis Tecnologia e vamos dar continuidade aí à nossa série sobre dashboards com livros fiscais no Excel, tá ok, pessoal? Então, desde já, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis, beleza, pessoal? É importante falar também o seguinte, você que não assistiu às primeiras aulas, para dar continuidade nessa aula, é imprescindível aí que você assista desde o início. Então vai lá, assiste desde a primeira aula, se eu não me engano essa é a 7ª aula, tá? Então vai lá, assiste as 6 primeiras, para que você não fique boiando na parada, tá ok, pessoal? Então vamos lá, galera, dando continuidade aí à criação do nosso dashboard, faltou aqui a gente formatar esse segundo gráfico de rosca aqui, tá? Então, ó, vou clicar aqui na minha barrinha, no meu porcentagem aqui, onde está 73 e 27%, ele vai selecionar os dois. Eu vou vir aqui na formatação, vou dar uma aumentada no tamanho aqui, ó, se eu não me engano é 14, tá? E vou também colocar aqui o texto em branco e negrito. E aí vai ficar igualzinho ao gráfico de rosca que está aqui em cima, tá? Finalizamos esses dois gráficos de rosca, finalizamos toda a parte de gráficos do nosso dashboard, tá? Agora o que falta aqui? Falta criar os filtros, né? Falta a gente inserir os filtros que vão entrar aí no nosso gráfico, no nosso dashboard, beleza? Então vamos lá, galera, como é que nós vamos inserir esses filtros aqui? Primeiro eu vou vir aqui na nossa base de dados, tá? Vou vir na base de dados e aí eu vou precisar aí inserir tabelas dinâmicas, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma tabela dinâmica com o mês e o valor, tá? Eu fiz uma tabela dinâmica com a espécie e o valor e fiz também uma outra tabela dinâmica com a operação interestadual e o valor, tá? E agora eu vou inserir uma segmentação de dados para essas tabelas, tá? E como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, clico na minha tabela, nessa qualquer das tabelas dinâmicas aqui, vou vir aqui na minha aba analisar e vou inserir uma segmentação de dados, tá ok? Inserir a segmentação de dados, agora eu vou selecionar as colunas que eu quero para inserir na minha segmentação. Então, eu vou selecionar aqui a minha coluna ano, tá? Vou inserir aqui a minha coluna espécie e vou inserir a minha coluna CFOP e vou inserir a minha unidade de federação, tá? Fiz isso e dei um OK, ele vai inserir as minhas segmentações de dados aqui. Diego, perdi o fio da meada, não sei como inserir uma tabela dinâmica, tá? Muito simples, galera. Vou apagar aqui, tá? E vou fazer de novo, vou apagar as segmentações de dados e vou criar de novo a tabela dinâmica para vocês verem, tá? Mas é importante que vocês assistam as aulas, que agora eu vou falar bem rapidinho, tá? Para inserir uma segmentação de dados, eu selecionei, para inserir uma tabela dinâmica, eu vim aqui, cliquei na minha tabela, vim na aba Design, tá? E pedi para ele resumir com tabela dinâmica, tá ok? E quando eu resumi, ó, eu pedi para colocar numa planilha já existente, porque eu criei aqui uma planilha chamada tabelas dinâmicas, tá? Dei um OK. Opa, deixa eu vir aqui, planilha já existente, aí eu vou colocar o local, óbvio, né, que eu esqueci aqui. Vou vir aqui na minha tabela dinâmica e eu posso criar aqui do lado, por exemplo, tá? E aí, ó, volto aqui para minha para criação e dou um OK e ele vai criar essa tabela dinâmica aqui do lado. Ele deixou escondido porque eu botei os campos aqui. Mas, por exemplo, eu poderia colocar aqui CFOP em linhas e o valor aqui em valores, como eu fiz aqui nessa daqui. Tá, ó. Então, ó, fechei aqui e aí ele vai colocar, ó, CFOP nas linhas e o valor na soma. Então foi assim que eu criei as tabelas dinâmicas, tá? É importante que você vá lá e assista quando eu criei do zero aí essas tabelas dinâmicas. Então, criei essa tabela dinâmica, tá? Eu vou até excluir essa daqui, ó. Vou selecionar toda a tabela dinâmica e vou clicar em excluir, tá? Ele vai excluir toda a tabela dinâmica que eu fiz. E manter só essas três aqui que eu já tinha criado. Tá? E como eu fiz para inserir a segmentação de dados? Clicando na tabela dinâmica, vindo aqui na guia Design, na guia Analisar, desculpa, e aqui, ó, Inserir segmentação de dados. E aí eu selecionei o ano, a espécie, o CFOP, né, CFOP, e a unidade de federação. E dei OK. E aí ele vai inserir esses filtros para a gente aqui que chamamos de segmentação de dados. Agora o que eu tenho que fazer, pessoal? Colocar esses filtros lá no meu relatório, tá? Como eu faço isso? Ó, vou clicar numa segmentação de dados,
Deixa eu colocar ela aqui pro ladinho, para não ficar uma em cima da outra, tá? Vou colocar aqui pro lado, colocar essa aqui também pro lado. E aí eu vou, ó, clico na primeira segmentação de dados, aperto Ctrl, clico na segunda, com o Ctrl pressionado, a terceira e a quarta. Ele vai selecionar as quatro, eu vou dar um Ctrl X, ele vai sumir daqui, eu vou lá no meu dashboard e vou dar um Ctrl V. E aí ele vai colocar as quatro segmentações de dados aqui no meu dashboard, tá ok? E aí eu vou arrumar essas quatro segmentações de dados aqui no meu, na minha parte de filtros, que vai ser aqui em cima, tá bom? Então, ó, vou clicar em uma delas, eu vou diminuir aqui, ó, bastante, tá? Diminuir para meio que encaixar aqui, tá? Ó, então vou colocar o ano. Deixa eu colocar o CFOP aqui para ficar igualzinho a outra que a gente criou, tá? Vou colocar o ano vem primeiro, tá? Deixa eu só lembrar como tá o outro. A unidade de federação vem por último, ok? O CFOP fica aqui mesmo e a espécie vem para cá, tá? Beleza, show de bola, tá? Vou dar uma diminuída aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante. Vou dar uma diminuída aqui, que eu não tenho necessidade de ter esse tamanho todo. Opa, deixa eu aumentar só para não aparecer o nome espécie. Beleza, vou colocar aqui. Ó, o CFOP, pessoal, eu quero que ele apareça todos os CFOPs. Eu não quero criar essa barra de rolagem aqui, porque pode confundir, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Com a segmentação de dados selecionada, eu vou vir aqui em opções, tá? Em opções, eu vou dizer que eu quero duas colunas. Ó, colocar duas colunas. Aí o que ele vai fazer, vai criar duas colunas de CFOP. Então, some a minha barrinha de rolagem aqui, agora eu tenho essas duas colunas, tá? Eu posso fazer a mesma coisa para a unidade de federação, ó. Posso clicar aqui na segmentação e pedir para ele colocar duas colunas também, tá? E aí some a barrinha de rolagem. E aí fica a critério de vocês, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Vocês podem colocar com uma coluna só e com a barrinha de rolagem, ou com duas colunas para aparecer todas as informações. Não tem problema nenhum. Fica a critério de vocês, tá? Só que aí, pessoal, ficou um pouquinho feioso, né? Ficou um pouquinho destoado, porque a minha segmentação de dados está branca e o meu relatório é azul, tá? Eu quero deixar bonitinho, eu quero colocar que fique legalzinho, fique combinando com o meu dashboard, tá? Então, como é que eu vou fazer isso, pessoal? Repare o seguinte, quando eu crio uma segmentação de dados, eu tenho aqui na minha guia as opções e eu tenho o estilo da segmentação de dados, tá vendo? Então, ó, esse é o primeiro que nós estamos usando. Para as seleções, para os botõezinhos de seleções, ele é até interessante, mas a cor de fundo não está legal. Então eu quero mudar isso. Então como é que eu vou fazer para mudar criar um novo estilo, né, digamos assim, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse que eu já criei, que já está criado, esse que nós estamos utilizando, tá? Eu vou deixar o ano selecionado para a gente fazer primeiro ano. Então vou criar esse aqui, ó, vou clicar com o botão direito nesse estilo aqui e vou pedir para duplicar esse estilo aqui, tá ok? E aí é o seguinte, pessoal, quando eu peço para duplicar, ele abre a modificação do estilo aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar nessa opçãozinha aqui chamada segmentação de dados inteira e vou clicar em formatar. Clicando em formatar, eu vou vir aqui no meu preenchimento, tá? E no preenchimento eu vou colocar esse azul escuro, mais ou menos que é o mesmo azul que eu estou utilizando aqui no fundo, tá? Ó, vou clicar nesse azul, beleza? Vou dar um OK, dou um OK novamente. E aí o que ele vai fazer, galera? Ele vai criar um novo estilo, ó, tá vendo? Ele tem esse estilo aqui do lado, ó, que foi o que eu criei. E aí o que eu vou fazer? Vou trocar, ao invés desse aqui que está selecionado, eu vou colocar esse que eu criei, ó. E aí, ó, o que ele faz fazer, ó, vai deixar bonitão aqui, com a cor do fundo aqui, beleza? Só que tem uma coisa que está meio esquisita aqui, que é esse título aqui, ó. Quase eu não estou vendo que se trata do ano, tá? Então eu vou colocar essa cor branca aqui, ó, no título, né? Então, como é que eu faço isso, ó? Com o meu estilo selecionado, vou clicar nele com o botão direito e vou pedir para modificar esse estilo, ok? E aí eu vou clicar aqui em cabeçalho, tá? E vou pedir para formatar. E vou colocar aqui, ó, em fonte, vou colocar um negrito e vou colocar a cor branca.
no meu cabeçalho. Tá? Fiz isso, dei um OK aqui, dei um OK aqui, ele vai mudar aqui bonitinho, vai deixar o ano em branco. Tá? Agora o que eu tenho que fazer, pessoal? Só selecionar aqui, ó, selecionar essa segmentação de dados e escolher o meu estilo. Seleciono essa daqui, escolho o meu estilo, seleciono essa daqui e escolho o meu estilo. Beleza? Agora pronto, eu tenho aqui todos os meus filtros criados, beleza? Só que aí eu tenho um problema, galera. Por quê? Eu criei essa segmentação de dados somente para uma tabela dinâmica. Tabela dinâmica, só criei para essa tabela dinâmica aqui. Eu preciso dizer, para que os filtros funcionem de maneira legal, eu preciso dizer para o Excel que eu quero que ele coloque essa segmentação de dados para todas essas tabelas dinâmicas que eu criei. E como que eu vou fazer isso? Ó? Vamos lá, vou voltar aqui no meu dashboard e aqui eu estou selecionado a minha do ano, né? Então, ó, vou clicar com o botão direito na minha segmentação de dados, tá? E com o botão direito eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, de conexões de relatório, tá? Eu vou clicar nessa opção, tá? E aqui é o seguinte, reparem que a única tabela que está selecionada é a tabela dinâmica 1 que eu criei. Eu vou selecionar as outras duas também, ó. Cliquei nessa e dei um OK. Agora o filtro vai funcionar para ambas as tabelas dinâmicas que eu criei. Então ele vai alterar todos os meus gráficos aqui. Show de bola, galera! Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para a espécie, ó. Cliquei na espécie, botão direito, conexões de relatórios. Vou selecionar as outras duas aqui. E dei um OK. CFOP é a mesma coisa, botão direito, conexões de relatório, seleciono as duas, dou um OK. O F, conexões de relatório, seleciono as outras duas tabelas dinâmicas e dou um OK. Beleza? Faltou um detalhe aqui, ó. Vou modificar aquele nosso estilo, porque ficou com uma bordinha feia pra caramba aqui, azul, ó. Então, ó, vou clicar nele e vou pedir para modificar novamente, tá? Pedir para modificar, segmentação de dados inteira, vou pedir para formatar e vou vir aqui, ó, na segunda guia em borda e vou pedir para ele colocar nenhuma borda, tá ok? Clicar aqui em nenhuma. Dei um OK, OK novamente, e aí ele vai deixar todas sem bordas, tá? E fica muito legal o efeito que dá. Então é isso, pessoal. Vou finalizar essa aula por aqui, que já ficou um pouquinho grande, tá? E na próxima aula a gente finaliza o nosso dashboard com livros fiscais. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.